Boa noite, pessoal. É com muita alegria que nós estamos aqui na Sociedade Espírita Semeador para mais um estudo desta noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Clodoaldo, ao André, ao Evandro, pelo esforço que eles estão fazendo para que esse estudo desta noite possa chegar na casa de vocês. E vocês aí no aconchego de vossos lares, ou poder assistir o estudo do Pedro. Mais uma vez, Clodoaldo, André e Evandro, muito obrigado pela assistência e por vocês terem feito o que vocês estão fazendo, né? Eu queria apresentar o Pedro, o companheiro de longa data, desejando que ele possa fazer um estudo que venha realmente ao encontro de todas as nossas necessidades. O Pedro já é um divulgador da doutrina espírita há vários anos, né? Desde 72, Pedro? Desde 72 ele está na divulgação da doutrina espírita. Então eu queria começar o estudo dessa noite com uma oração. Vamos lá? Senhor Jesus, que alegria, Senhor, poder agradecer pelo Teu amparo, pela Tua luz, pela Tua orientação, Mestre amado. Agradecer aos amigos espirituais, sempre ao nosso lado, nos orientando, nos direcionando ao bem, sussurrando em nossos ouvidos: olha, não desista, persista, continue, tudo vai dar certo. Gratidão às pessoas que estão nos assistindo, gratidão à Casa Espírita O Semeador. E nesse momento, Senhor, queremos envolver o palestrante dessa noite, nosso companheiro Pedro, de energias de harmonia e de paz, que ele possa fazer um estudo que venha ao encontro das necessidades de cada um. É isso, Senhor. Que a Tua paz esteja no coração de cada um de nós, hoje e sempre. E que assim seja. Com a palavra, o Pedro. Boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui nessa casa para que possamos levar aos nossos companheiros e todos aqueles que estão nos assistindo uma palavra do nosso Pai Maior. E tudo aquilo que o Seu Filho unigênito veio para nos trazer na Terra é o que mais importante para que nós possamos passar a todos. E hoje nós vamos começarmos com um capítulo do Evangelho, capítulo 15, que ele diz que tudo aquilo que nós deveríamos fazermos para que nós conseguíssemos, acima de tudo, ganharmos o reino do céu. É o capítulo que fora da caridade não há salvação. Então, o que acontece? O nosso Jesus, quando aqui na terra esteve, ele nas suas andanças, pelas praças, em barcos no mar, e por todos os lugares que ele passava para fazer as suas pregações, ele sempre era questionado como que a pessoa fazia para conseguir o reino do Pai. E logicamente que ele explicava da melhor forma possível, e de uma certa forma, alguém que o perguntou, ele disse: olha, tem aquele cuidador de ovelhas que ele vai com as suas 100 ovelhas à margem do deserto para pastoreá-las. E quando chega a tardezinha, ele as recolhe, e no recolhimento faltou uma ovelha. Ele largou as 99 à margem do caminho e foi em busca dessa que havia fugido. E quando ele encontrou, ele colocou no seu ombro e levou para sua casa, mostrou aos 25 vizinhos de lá, aos 25 de cá, que ele havia encontrado aquela ovelha perdida. E é o que o nosso Pai sempre faz com a gente. Ele não deixa que nós nos perdamos ao longo do caminho. Então ele disse também para esse doutor da lei que o interrogou, que
ele iria falar de uma passagem que ficaria muito mais fácil até para que ele entendesse. Ele disse que um cidadão que era mercador, era mascate, né, naquela região ali de Damasco, e ele viajando numa estrada entre Jerusalém e Jericó, ele fora estradas sinuosas, cheias de cavernas, infestada de bandidos, e ele fora assaltado. E deixaram ele moribundo no chão, jogado, todo ensanguentado. E o que acontece? Vinha um padre, um sacerdote que havia saído de uma missa e olhou aquele moribundo ali e seguiu o seu caminho. O próprio levita, que também o ajudara, ele passou, e o levita tinha um problema maior. Ele só fazia as coisas quando tinha muita gente por perto, para que ele aparecesse mais do que o acontecido. E também olhou e seguiu. Aí vem o bom samaritano e seu cavalo, e quando ele chegou, que ele viu o moribundo ali, todo ensanguentado, e naquela região, nessa época, ninguém gostava de pegar em pessoas que estavam ensanguentadas. Mas ele apiou do seu cavalo, calçou suas luvas, pegou o vinho e o azeite que fazia aquela limpeza na pessoa, né? Então, o que acontece? Ele o limpou tudo, carregou no seu cavalo, foi até a estrada mais próxima, até a cidade mais próxima, e colocou em uma instalação e cuidou dele durante toda a noite. E pela manhã ele tinha que seguir viagem, ele foi e pagou o dono da hotelaria, né? E disse: olha, cuide dele até a minha volta. Quando eu voltar, eu acerto com você aquilo que ficou devendo. E seguiu a sua viagem, foi na sua trajetória. Então ele pergunta para o doutor da lei: quem que você acha que merecia ir o reino dos céus? Ele falou: o bom samaritano. Exatamente, ele quem praticou tudo aquilo que o nosso Pai Maior veio aqui para nos fazer. Porque Jesus veio para a terra, ele não veio para que formasse religião, para que condenasse ninguém, e ele veio simplesmente para nos salvar. Tanto é que ele deu a sua vida para nos salvar. Por isso que ele era sempre desafiado a provar a sua neutralidade em tudo contra qualquer pessoa. Por isso que ele sempre era apertado, como foi no caso de Maria de Magdala, né? Que trouxeram lá ela com alguns encaminhando, dizendo que ela havia pecado, né? Que ele deveria condená-la, porque as leis de Moisés mandavam que apedrejasse quem cometia adultério naquela época. E ele simplesmente tinha descido do Monte das Oliveiras, dentro da sinagoga, escrevendo no chão, continuou, e eles falando, e ele daí a pouco ele ergueu a cabeça e disse: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Continuou abaixado, escrevendo no chão, por alguns minutos, até que ele ergueu a cabeça e não tinha mais nenhum lá, apenas Maria de Magdala. E ele disse: cadê os seus algozes? Se foram? Sim, se foram. Então, eu também não te condeno. Siga, venda tudo que tem, entregue aos pobres e siga-me. E foi exatamente o que ela fez, para que ela tivesse aquela salvação necessária de tudo aquilo que ela já havia praticado anteriormente. Então, o que acontece? Jesus, o que mais pediu aqui na terra era para que nós tivéssemos a complacência, que a gente tivesse assim uma condição de não julgar, uma condição de ser tolerante, principalmente com os nossos irmãos. E aí e principalmente quando a religião se mete junto do governo, é que sai todas as complicações.
conta-nos a história que em 1763 Voltaire escreveu o Tratado da Tolerância. E ele conta-nos uma passagem de 1762 de um cidadão mercante também, de roupas, chamado Calas, e tinha um filho por nome de Antoine, em Toulouse, na França, e ele era testemunho de Jeová. E o seu filho, em alguns dias, mostrou-se interessado em ser católico. E após 3 dias ele ter dito isso, ele apareceu enforcado. E a igreja obrigou com que o governo condenasse o pai dele, dizendo que ele era o culpado. Não houve a tolerância necessária para que isso acontecesse. Aí seu Calas fora preso, foram quebrado, esquartejado, colocado fogo. E passado 3 anos, descobriu-se que, na realidade, ele não foi o culpado pela morte do filho. Então, gente, o que acontece? Nós temos que, acima de tudo, amar o próximo como nós mesmos. Esse é o maior grau de evolução do ser humano. Se o próprio Jesus aqui nos disse isso, por que nós vamos contradizermos tudo isso? E outra, aonde nós conseguimos o maior grau de evolução é dentro da nossa casa. Por quê? Porque ele nos coloca ali e nos coloca justamente aqueles que nós menos vamos tolerar, para que nós tenhamos a decência de suportá-los, para que possamos ter o amadurecimento necessário dentro desse mundo de expiação e prova que Deus nos deu ainda como Campo Santo e não como prisão. Porque lá há 2020 anos atrás, ele nos disse que a transição planetária chegaria e só iria participar do mundo melhor aquele que estivesse passado pelo mundo de expiação e prova. Senão, não sabe para onde será levado. Então, o que acontece? Se o maior grau de evolução é o próximo, e nós dentro de uma casa temos essa condição, e não é só isso, nós temos essa condição de pelo menos fazermos 1000 pessoas felizes por ano. Se você, quando põe o pé no chão, quando você levanta pela manhã da sua cama, quando tanto se quer, tem a oportunidade de levantar do leito, nós fazemos as nossas necessidades no sanitário, tem um cafezinho com pão e manteiga, pelo menos. Quando nós abrimos a nossa porta, tem o sol ornamentando, brilhando os nossos olhos, canto dos pássaros ornamentando nossos ouvidos, o odor das flores odorizando o ambiente. E nós não pagamos nada por isso, nós simplesmente recebemos. E quando nós cumprimentamos uma pessoa, que nós damos um sorriso, um aperto de mão, um abraço, um beijo, quiçá, nós estamos fazendo essa pessoa feliz e nós também estamos recebendo esta felicidade. Então, se você fizer 4 vezes por dia, no fim do ano você fará mais de 1000 pessoas felizes, e essa felicidade realmente é recíproca, porque nós temos uma glândulazinha dentro da hipófise que ela produz o hormônio da oxitocina ou hormônio da ocitocina, que nos dá a tranquilidade de sermos felizes, que manda para o próximo a felicidade e ela retorna para que nós tenhamos. Então, meus amigos, nós temos que, acima de tudo, termos essa tranquilidade de fazer com que o próximo tenha a condição de fazermos ele feliz, que essa felicidade é um ping-pong, do jeito que ela vai, ela volta para nós. E hoje, principalmente, eu acho que dentro da nossa casa, muita gente tem esquecido aquele próximo que está do seu lado. Porque se você não conseguir amar o próximo que está do seu lado, como é que você vai amar o próximo distante? Então,
Tem muita gente invertendo o segundo mandamento da lei de Deus, que você primeiro tem que amar o próximo que está do seu lado, para que você possa amar o próximo distante. Nós, com o problema dos celulares, nós estamos totalmente abandonando tudo. Você vai numa residência, cada um com seu celular, você vai num restaurante, cada um com celular. Aquele diálogo fraterno entre a família deixou de existir. Então, o que acontece? Nós temos que, acima de tudo, tentarmos da melhor maneira possível amar aquele que está do nosso lado. É o alcoólatra, é o drogado, é o problema mental. Acima de tudo, todos aqueles que nós achamos que são os nossos problemas, são eles que trazem o grande grau de amadurecimento. Conta-nos o nosso querido Chico Xavier, no seu livro Na Sombra do Abacateiro, que uma médica, marido médico, mãe de 3 filhos, 2 médicos e 1 drogado contumaz. Ela procurou o Chico porque diz que já não suportava mais esse menino drogado. E chegou a vez dela conversar com o Chico, ela falou, Chico, com toda a sua tranquilidade e experiência, deixou que ela desabafasse. Assim que ela termina, Chico falou: a senhora terminou? Sim, então eu só vou dizer uma coisa para a senhora. A senhora não, e o seu filho drogado não deve nada para a senhora, e nem para o seu marido, e nem para os seus 2 filhos. Mas vocês sim devem muito para ele, porque o grande grau de amadurecimento dessa família está nesse menino. Eles estão dando a oportunidade de vocês tratar o próximo como a si mesmo. Ele às vezes não se tranca no quarto e fica por 3, 4 horas trancado. É verdade, Chico, então, é vergonha de vocês. Mas olha, essa encarnação, ele veio um anjo, porque ele já foi pedófilo, traficante, usuário, bandido, quanto mais. E a senhora está vendo que nessa encarnação, ele veio apenas como usuário. Por quê? Na próxima, ele foi colocado numa família socialmente muito boa, que é justamente para que ele tenha o aprendizado necessário, para que numa outra encarnação, ele volte muito melhor. Mas a gente até entende isso, porque, gente, nós espíritas, nós também temos nossos problemas e a gente briga às vezes, né? Veja que o próprio Chico Xavier chegou na Joana de Ângeles um dia, perguntando para ela, por que os espíritas brigam tanto? E ela falou: olha, Chico, você sabe que eu não vou te responder de bate-pronto, não. Eu vou ter uma conversa com o Dr. Bezerra, para ver o que ele nos diz. E assim fez. Foram conversar com o Dr. Bezerra. Dr. Bezerra, olha, o Chico está aqui comigo, isso, aquilo, e está querendo saber por que espírita briga tanto, porque foram perguntar para ele e ele ficou meio assim na dúvida. Aí ele disse: vocês não sabem por que o espírita briga tanto? Olha, é uma coisa tão simples. Todos nós já fomos bandidos contumazes. Então, nós vamos nos refazendo ao longo das encarnações. Então, o que acontece? Nós também, apesar de termos essa bela doutrina que nos dá a condição de amadurecermos, ela também nos dá a condição de fazermos com que o próximo tenha essa condição do amadurecimento espiritual. Então, o que acontece? É o caminho da luz, da verdade, da vida. Ele é que nos conduz a tudo. Ele é que nos leva aos patamares do amadurecimento espiritual. E, logicamente, que a gente não pode deixar de aproveitar tudo aquilo que nós temos para que nós
possamos amadurecermos. E olha, oportunidades nos aparecem dioturnamente. Vocês podem ter certeza disso. E olha, procurem não perder nenhuma delas. Tem uma que eu sempre conto que aconteceu comigo, que a gente esteve em São Paulo, fui numa reunião com meu filho, e depois nós fomos num shopping almoçarmos, e lá chegando eu fui no sanitário, lavar as mãos e tal, e eu olho pelo espelho, eu vejo um cidadão de cor no canto do sanitário, apoiado na vassoura. E eu, lavando as mãos, perguntei para ele, disse para ele, muito obrigado pelo que o senhor faz aqui pela gente, viu? Ele falou, doutor, o senhor sabe qual é o problema? Tem muita gente que às vezes vem aqui e ainda xinga a gente. Eu falei, mas não dá bola para esse não. Você simplesmente, reza por eles, que ele precisa de reza. Faz isso não, viu? Não se deixa influenciar por isso. E sequei a mão, falei, eu posso te dar a mão? Ele falou assim, mas eu estou com a mão suja, doutor. Eu falei, não, depois eu lavo, a água tem à vontade aqui. E fui e dei um aperto de mão nele. Aí ele me disse, eu disse para ele, eu posso te dar um abraço? Ele falou, mas doutor, chegarem aqui e ver a gente abraçando, não vai ter problema? Eu falei, nenhum. Eu garanto a minha parte, você garante a sua? Então é isso daí. Então o que acontece? Fui e dei um abraço nele. A hora que eu estou abraçando, no canto assim aparece uma senhorinha de cor e me diz, fala para o Totonho para que ele continue essa pessoa bacana que ele sempre foi, para que eu já pedi para Deus um lugarzinho aqui do meu lado para ele não mudar não. Então eu peguei e falei, Totonho, ele falou, mas o senhor sabe meu nome? Eu falei, então, eu sei teu nome. A sua mãe, a dona Maria da Conceição, ela pediu para que você continue do jeito que você está, porque ela já pediu um lugarzinho para Deus lá. Falei, mas o senhor conhece minha mãe também? Falei, conheço a sua mãe também. Então ele começou a chorar. Isso é digno da pessoa emotiva, e logicamente que todos nós somos. Ele começou a chorar e eu comecei a chorar junto. Então eu falei, Totonho, agora sim nós vamos ter que nos separarmos, porque se entrarem aqui a gente abraçado e os dois chorando, não vai ficar legal, né? Mas, gente, é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos perder a oportunidade de fazermos o bem ao próximo. Veja bem, gente, é o que eu cito sempre, isso está na história da humanidade. O Paulo de Tarso, gente, o Paulo de Tarso que era aí um caçador contumaz do espiritismo. E então o que acontece? Ele procurava, caçava os espíritas, para levar para ser apedrejado, morto e presos, né? E até aquela passagem dele na entrada de Damasco, na qual ele caiu do seu animal, ele estava com mais 3, Joabe e Demétrios, que eram também dirigentes juntamente com ele, né? E do Sinédrio. Então ele caiu prostrado no asfalto, no deserto, e teve aquela conversa com Cristo, né? Com Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele conversou com ele tudo e pediu que ele entrasse em Damasco, que daí 3 dias aquela pessoa que ele foi lá para prendê-lo, o Ananias, né? Ele viria para socorrê-lo, para fazer com que ele voltasse a enxergar novamente e seguir o seu caminho. Então, após 3 dias, Ananias o procurou, deu passes nele, saiu escamas de peixe dos seus olhos, e ele voltou a enxergar. Só que o que acontece? Paulo, gente,
era o segundo no Império Romano, era o comandante do exército romano. E morava em lugares bons, comia do bom e do melhor, mandava em tudo, fazia, acontecia, e ele se viu de uma maneira totalmente debilitado, sem nem outra roupa para trocar. E que ele falou, não sei o que vou fazer, que ele abandonou tudo, né? E ele, vou procurar Pedro lá em Cafarnaum, que Pedro é o lídimo representante de Jesus, e ele vai me ajudar para que eu consiga sair dessa. E chegou em Cafarnaum, Pedro não queria nem recebê-lo. E aí, o que acontece? Com a sua insistência, Pedro falou, vou deixar entrar na minha casa, mas não vou te atender. E foi o que ele fez. E Paulo saiu tão desesperado dali, se embrenhou no deserto por 3 anos. E depois desses 3 anos, Paulo volta para Jerusalém, Galiléia, e foi o apóstolo que mais correu o Oriente e o Ocidente para pregar a palavra de Deus. Então, o que acontece? Ele foi aquele apóstolo que realmente pregou tudo aquilo que o nosso Jesus deixou na terra. E acima de tudo, Paulo, todo o seu conhecimento nas 13 epístolas que escreveu, ele era tudo por ouvir dizer, tanto ele como Lucas, sobre Cristo, porque ele não teve uma convivência, ele veio depois. Então, o que acontece, meus irmãos? Jesus o escolheu justamente por quê? Porque sabia da determinação, do denodo dele, de tudo aquilo que ele fazia com afinco, com determinação. E foi realmente tudo aquilo que ele fez de mal, ele veio a fazer o bem para todos. Veja que o Paulo, ele correu, ele fez Corintos, em toda aquela região, ele tratava com o maior esmero todos da população, para que tivesse um amadurecimento necessário, para que tivesse aquele amadurecimento que todos nós deveríamos termos nesse mundo de expiação e prova. Nosso tempo está se esgotando e, logicamente, que nós passamos alguma coisa daquilo que o Evangelho nos traz, que é o que a doutrina nos manda. Espero que tenham aproveitado alguma coisa, e sempre que aqui estamos, fazemos com o maior carinho possível, com o maior prazer acima de tudo, porque vocês sim são aqueles que nos ajudam para que nós consigamos não só o nosso amadurecimento, como levarmos o nosso centro cada vez melhor para ajudar todos aqueles que têm uma necessidade premente dessa ajuda. Boa noite, estejam com Deus. É isso aí? Você vai fazer a prece, beleza? O vídeo é sério. Pode segurar nada. Gratidão ao Pedro pela oportunidade de ter se deslocado de sua casa até aqui e com muito carinho nos ter transmitido essa bela palestra, Pedro. Eu queria, antes da gente fazer o encerramento, só lembrando aos irmãos que estão assistindo a gente, que nós continuamos com a atividade aos sábados, né? Aos sábados a gente recolhe alimentos, né? E fazemos uma marmita e entregamos cestas, pequenas cestas, para as pessoas que vêm pegar aqui. Clodoaldo, quantas pessoas nesse último sábado? Em torno de 115. Então, se você
tiver a disponibilidade de passar aqui no sábado, a partir das 10, 10 e pouquinho, nós estaremos aqui para receber os alimentos, tá bom? Roupas também, qualquer produto não perecível no sentido de alimentos, bem como produto de limpeza. E agora eu queria convidá-los para que a gente pudesse fazer a prece final. Senhor Jesus, no encerramento das atividades desta noite, Senhor, queremos mais uma vez te agradecer pela tua luz, pela tua orientação. Agradecer aos amigos espirituais sempre ao nosso lado, envolvendo-nos com as suas energias benfeitoras. E nesse momento, Senhor, pedimos permissão para captarmos energias benfeitoras, energias estas que envolvam a cada um, atingindo o corpo, a mente e o espírito, trazendo a melhora, o bem-estar, trazendo a recuperação, Senhor, restabelecendo a esperança, a confiança, o otimismo, serenando o nosso espírito, Mestre amado. E essas energias vão envolvendo a todos, trazendo esta melhora. Queremos também aproveitá-las e envolver os nossos lares com essas energias benfeitoras, estabelecendo a calma, a aceitação. Que possamos ser a paz que tanto nós desejamos, que possamos entregar o afeto que tanto nós queremos, que possamos dar o perdão, Senhor, que tanto nós necessitamos. Também nesse momento, Senhor, eu peço aos irmãos que estão nos assistindo, para com todo o nosso carinho e afeto, irradiarmos energias benfeitoras ao pessoal da saúde. Eles que estão, Senhor, na frente, cuidando, amparando as pessoas doentes. Queremos envolvê-los com energias de harmonia, de paz, de proteção. Lembrando também das pessoas que estão padecendo de alguma doença. Rogamos a recuperação e o bem-estar. E voltando para cá, Senhor, agradecemos a oportunidade desta noite. Agradecemos as belas palestras, as belas palavras que o Pedro nos entregou. E queremos voltar para os nossos lares, melhores, renovados, fortalecidos. É isso. Muito obrigado e que assim seja.